DNP Talk, o podcast do DNP Institute. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o DNP Talk. Dessa vez eu vou inverter um pouquinho a ordem, eu vou falar um pouquinho sobre a Andrea, professora Andrea, que divide esse espaço comigo, e eu deixei para apresentar o nosso convidado por último, porque hoje está difícil, então eu vou falar um pouquinho sobre ele, e se eu errar, eu vou deixar que ele me corrija, tá bom? Então, hoje nós temos a honra de entrevistar o Thiago Ghisolfi, natural de Curitibano, Santa Catarina, seminarista da Diocese de Vacaria. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as formações, que são várias. Ele é bacharel em administração de empresa, filosofia, teologia, pós-graduado em desenvolvimento regional, gestão eclesial e docência em teologia. E não parando aí, ele está com uma pós em andamento em metodologia pastoral e iniciação à vida cristã. Tiago, acertei dessa vez? Isso aí, agora tá certinho. Então, antes da gente iniciar, eu vou agora passar a palavra para a Andrea e aí em seguida a gente continua. Bom dia, Tiago. Bom dia, Kevin. Bom dia, tudo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Não sei que horas que as pessoas vão ouvir. É um prazer estar aqui com você. Imagino que nesses últimos tempos as pessoas tenham te procurado muito, né? Eu fiquei muito contente de você topar fazer com a gente podcast. Acho que é muito importante essa visão, né, do espiritual, de ligar isso ao que a gente faz, enfim. E aí eu queria começar perguntando, como é que é ser influente na vida de tantas pessoas, assim? Como é ter a missão de carregar as pessoas a um caminho, de levar conforto, de levar paz, de levar esperança, né? A gente está num país tão difícil, fome, violência, eu acho que assim, não deve ser fácil. Como é que funciona isso para você? Então, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite, olá para todos vocês que estão nos ouvindo e participando. Além de ser missão, Andréia, é uma graça, né? Porque nós que estamos nesse caminho do sacerdócio, eu que sou seminarista em vista do sacerdócio, a gente vê isso como uma vocação. Como tem aquela pessoa que tem a vocação para ser médico, para ser pai, para ser mãe, nós também temos isso como um chamado diretamente de Deus para cada um de nós. E esta graça que Deus derrama sobre nós é que nós vamos partilhando com as pessoas, né? Então, a gente sempre tenta levá-la, as pessoas, mais próximo de Deus, mais próximo desse amor que Ele derramou sobre toda a humanidade quando entregou o seu próprio Filho para morrer por cada um de nós. Então, essa é a parte mais influente que nós temos. Tentar fazer com que a pessoa veja que nós temos um Deus tão grande, tão imenso, mas que se fez tão pequeno para morar dentro de cada um de nós. Então, essa é mais ou menos a nossa dinâmica, de fazer todas as pessoas terem um encontro real com Cristo, né? Seja na Eucaristia, seja na missa, seja na adoração ao Santíssimo, seja principalmente dentro da sua própria família, né? Com o próximo, aquela pessoa que se apresenta no nosso dia a dia. Essa é a principal missão e influência que a gente tenta trazer para o nosso cotidiano. Não deve ser. Hoje, até vou fugir um pouquinho do que eu ia perguntar. O que as pessoas mais te procuram hoje? É para desabafar, para pedir um conselho, para pedir uma orientação? Gente, é tão difícil conviver em sociedade, né? E aí eu vejo que assim. E aí eu queria a sua opinião, como né, muito à nossa frente nessas questões. A gente tem uma tendência a achar que está sempre certo, né? Eu sempre falo, quando a gente desce, tem o kit lá, estou sempre com a razão. E a gente tem vizinhos, né? Às vezes mora em condomínio e a gente só vê o nosso lado, e aí o outro também só vê o lado dele, e aí é briga, desentendimento, as pessoas estão cada vez mais, não sei se é pavio curto, mais intolerantes.
que as pessoas te procuram mais? É para buscar tolerância, para buscar conselho, para buscar, sei lá, enfim. Depende da faixa etária. Depende da faixa etária, sabe? As pessoas de mais experiência, elas vão me procurar ou procurar os padres e os outros seminaristas, religiosos, né? Enfim, mas para desabafar, para ter alguém que elas possam falar e a gente simplesmente escute. Principalmente as pessoas idosas, assim, hoje elas precisam muito que alguém escute elas, sabe? Mesmo que seja contar aquelas histórias que você já ouviu várias e várias vezes, mas isso faz um bem para ela. E então, muitas vezes, é sentar na porta da igreja ou ir até a casa deles, tomar um chimarrão, que é muito comum daqui, né? O chimarrão, um cafezinho, e escutar. Então, essa é para as pessoas mais vividas. As pessoas mais jovens, elas vêm muito com o que eu devo fazer para ganhar dinheiro, né? Então, eu gosto muito de educação física, mas o mercado que está aberto é do digital, mas eu não gosto de computação, mas a computação é que vai dar dinheiro. Então, eles não sabem se eles escolhem uma faculdade, porque é aquilo que vai realizar eles, que é o que tem a vocação, ou se vai para um campo somente do material, né? Então, é nessa parte de que caminho seguir. E aqui entra muito o nosso discernimento, porque nós não podemos dizer, faça isso e faça aquilo. Você tem que levar esses jovens a chegarem a uma própria conclusão do que eles devem seguir, escolher, né? Casados, hoje, devido à pandemia, muitos acabaram redescobrindo o seu parceiro, né? Porque, às vezes, saíam de manhã do trabalho, voltavam à noite, jantavam, dormiam e acabou-se a convivência. Então, o fato de ouvir os casais, também tentar fazer com que eles cheguem a um esclarecimento para manter sempre, né? Lembrando que o matrimônio é algo indissolúvel. Então, que eles lutem pelo casamento, que eles não desistam e não caiam nessa cultura do descartável, como o Papa Francisco tem falado tanto, né? As pessoas não são descartáveis. Insista no seu casamento. O senhor colocou um ponto bem bacana, né? Eu falo isso em sala, que nós somos a geração do descartável, né? Uma pessoa que casada há 50 anos, ela provavelmente vai querer, né, refazer, consertar. Agora, os de agora, brigou, Sim, separou. Exato, exatamente. E às vezes as brigas começam por causa que o marido aperta no meio da pasta de dente e a esposa quer que ele venha desde a parte de trás, né? Então são coisinhas mínimas que, se no diálogo, pode facilitar muito a convivência dos dois. Tiago, a gente falando um pouquinho dessa questão aí, você acabou de colocar essa questão do relacionamento. Uma outra pergunta também que eu tenho é sobre o amor, né? Que inclusive é o tema do nosso podcast. O amor é a resposta para o mundo. E nós temos aí, como um dos mandamentos, amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E eu tenho duas perguntas em uma. Se eu não me amo, como que eu posso amar o outro? E como que a gente pode encarar essa questão do amor em um mundo cada vez mais egoísta? Tá. Quanto à pergunta, que é o título do podcast, né? O amor é a resposta para o mundo? Eu te digo com todas as palavras que sim. O amor, ele é a resposta, desde que esse amor não seja uma ideologia, não seja um amor abstrato. Tá? O amor, ele tem que ser algo concreto. E daí vem para a tua segunda pergunta. Como que eu vou amar o próximo se eu não amo a mim mesmo? Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, quando Jesus resume todos os mandamentos no amor a Deus e amor ao próximo, ele quer que nós sejamos fonte desse amor. Se eu estou com fome, né,
ou melhor, se eu vejo uma pessoa com fome e eu me coloco no lugar dele, o que eu poderia fazer por ele ou o que eu gostaria que os outros fizessem por mim, se eu estivesse na situação dele, isso é amar ao próximo, você se colocar no lugar do outro. Claro que muitas vezes você não vai ter algo de imediato ali para resolver a situação, mas você tem que, quem sabe, movimentar outros órgãos ou outras pessoas que consigam auxiliar essas pessoas, né? Daí vai tanto da fome, do frio, da habitação, saúde. Se eu estivesse naquela situação, o que eu gostaria que as outras pessoas fizessem por mim? Eu gostaria que a pessoa olhasse para mim com um olhar de superioridade, mesmo que eu vá dizer para um mendigo, olha, eu não tenho dinheiro agora, mas pergunta o nome. Só o fato de a gente perguntar para a pessoa, qual é o teu nome? E chamá-la por nome, a gente devolve a dignidade dela. E acho que nesse mundo egoísta, nós temos deixado a dignidade por último. Só pelo ser pessoa, ele tem uma dignidade que vale mais do que qualquer diamante, qualquer ouro, qualquer riqueza do mundo. E, infelizmente, nós temos colocado a dignidade hoje no que a pessoa tem. Né? Esse é um dos problemas que eu vejo desse mundo egoísta. Tá? E começando por mim, né? Não só jogando vocês, começando por mim. Quando a gente não se ama, fica difícil. Daí a gente começa, ou eu vou criar uma depressão, eu vou criar uma ansiedade, ou eu vou me deleitar na alimentação, ou eu vou achando outros refúgios para que as pessoas não, para que eu possa me sentir amado, né? Ou para que as pessoas demonstrem o amor para comigo. Então, eu tenho que estar toda sexta-feira na balada, sábado e domingo. Daí, na segunda, eu volto com a cara inchada, um porre, dor de cabeça. Porque realmente não sabe o que é viver o amor. O amor, São Paulo já dizia, ele é algo paciente, ele é bondoso, ele não inveja, ele não se vangloria, ele não se orgulha, ele não se alegra na injustiça. Então, o amor, assim, é algo muito de concreto. Se eu não coloco isso no concreto, é eu querer que os beija-flores venham para o jardim quando eu não cuido do jardim. Né? Não sei se cheguei a responder a tua pergunta ou se embaralhei mais a ideia do que é esse amor, amar a si, amar a Deus, acima de todas as coisas. Ficou, aliás, para complementar, Tiago, aliás, e complementando e pedindo uma opinião sua aí, achei que foi perfeito. Eu sempre falo isso, que ninguém pode dar o que não tem, né? Então, a gente fica, às vezes até voltando no que a gente falou, matrimônio, né? As pessoas casam, têm relacionamentos e colocam nas costas do outro a missão de me fazer feliz, de me amar, de me entender, porque eu não me entendo, eu não me amo, eu não me aceito. E aí a gente tem uma super, né, redes sociais, por exemplo, é uma super exposição. E eu sempre falo que, né, aí eu queria ver se você concorda ou não. Quando a gente fica postando muito que está feliz, quer provar muito alguma coisa para alguém, é que a gente não está. Você acha que essa super explosão de redes sociais, de precisar me afirmar através disso, é justamente falta de auto-amor, ou é não conhecer o auto-amor, é não saber valores tão fundamentais, tão básicos? Eu vejo que a falta de conhecimento, sabe? Eu preciso que os outros me digam que eu estou bonito, eu preciso que os outros digam que eu estou bem, eu preciso que os outros digam algo sobre mim. Por quê? O Kevin tem cabelo, eu sou careca, você tem cabelos lindos, maravilhosos. E vai ter gente que vai olhar para mim e vai dizer, nossa, que lindo, vai olhar para o Kevin e vai dizer, nossa, que lindo, e vai olhar para você e vai dizer, nossa, que lindo. O padrão de beleza, o que é belo, é aquilo que te eleva. Né? Nossa, já estou filosofando aqui.
Mas as redes sociais... Eu adorei, pode filosofar, adoro. Eu acho que as redes sociais, ela só veio tirar o pano dos nossos olhos daquilo que estava acontecendo ao nosso redor, né? Então, acho que, sim, esse problema das redes sociais de autoafirmação é muito mais um problema de pessoas que precisam provar para outras que estão bem. Mas quando, na verdade, quando chega em casa, o palhaço tira a maquiagem, ele está infeliz. Então, eu preciso mostrar para os outros, não para mim mesmo. E quanto mais você se conhece, mais você consegue amar o próximo. Porque você começa a ver que você não é nenhum super-homem, nenhuma super-mulher, que você tem suas fragilidades, que você tem as suas limitações. E, a partir disso, você começa a olhar para o próximo e dizer assim, bom, eu tenho limitação nessa área. Ela tem limitação naquela. Então, você começa a compreender que as expectativas que você coloca nessa pessoa podem vir a decepcionar. E você Assim como a gente também decepciona os outros, né? Sim, exato. Justamente por causa que nós temos fraqueza, nós temos falhas, nós temos limitações, né? E que vai decepcionar as outras pessoas. Mas quando quando eu conheço as minhas próprias falhas, limitações, eu consigo ter mais empatia para com o próximo, né? E não cobrar tanto dele. Ele não podia errar nisso. Mas, às vezes, é uma área onde ele não tenha tanto conhecimento. Então, a gente vai... Pode terminar. Não. Eu vou citar Leandro Carnal, que ele fala que o erro é inerente à espécie humana, né? Por que será que a gente tem... É um grande desafio, né? Porque a gente tem tanta intolerância em lidar com o erro do próximo e muitas vezes com o nosso também, né? Eu volto nessa parte. Justamente por nós não nos conhecermos. E porque se eu me conheço e vejo que eu não sou 100% em tudo, eu vou entender que o próximo, a pessoa que está ao meu lado, também não é 100% em tudo. Perdão, André, posso te perguntar qual a tua área de formação, por exemplo? A minha, olha, eu sou mais ou menos que nem o senhor, viu? Eu vim da comunicação, fiz a minha primeira graduação foi na comunicação, depois eu fui para uma área super parecida, TI, resolvi mudar, fui para a tecnologia da informação, fui para engenharia, fui fazer mestrado e depois fui fazer doutorado também em gestão. Já passei por tudo. Então, vamos pegar aqui, ó, TI e engenharia. Eu sou extremamente zero nisso. Então, se eu for fazer qualquer coisa nessa área, eu vou decepcionar as pessoas. Agora, se eu não conheço as minhas limitações, vou querer que você haja da mesma forma que você sabe, tem conhecimento em TI e engenharia, em filosofia e teologia, que é a minha área. Exatamente. Um complementa o outro. Exato. Né? Então, quando eu vejo, isso eu não sei, mas tem a Andréia que sabe, então eu vou recorrer a ela. Mas quando eu não reconheço os meus próprios limites, eu vou querer que você saiba do TI, da engenharia, da filosofia e da teologia como eu. O senhor acha que a fé ajuda a resolver problemas emocionais? A gente trabalha com isso, né? Eu tenho essa formação e ainda especializei em desenvolvimento humano, que é a área que eu amo de paixão, e é engraçado que a gente foge muito do que a gente gosta, né? Então, a gente trabalha muito com inteligência emocional, com alta performance, e eu vejo que inteligência emocional e todas as soft skills têm como base, o que o senhor falou, autoconhecimento, né? O senhor acha que a fé ajuda no autoconhecimento? Sim, porque, desculpa, a fé, ela vai te levar para Deus. E Deus é o Criador de todas as coisas, é quem nos formou, é quem nos criou. Ele é o princípio de toda a vida. Né? E, perdi o raciocínio. Ele é o princípio de toda a vida,
E para que eu me conheça, né, a fé me ajuda a resolver muitos problemas emocionais. Por quê? Se eu mesmo não me amo e eu preciso de alguém que diga que me ama, o modelo perfeito é Deus. Porque ele chegou a entregar o seu próprio filho por amor a mim, sem mesmo eu decidir se eu iria ser cristão ou não. Isso é uma primícia. Deus entrega o seu filho por toda a humanidade, independente se eu vou ser do segmento cristão ou não, né? Então, eu tenho essa relação com esse Deus Criador e que depois ele se torna pai pelo seu filho. Então, ele me ajuda, sim, a entender o amor, a entender o ser amado, sem nenhum compromisso de devolução. Vamos dizer assim, o amor é gratuito. E daí, para isso, eu preciso estar de mãos abertas. E quando eu abro para receber o amor, eu também consigo liberar as minhas emoções. Porque senão eu fico fechado no meu mundinho. E como que a igreja, ela... Pera, calma. Tiago, como que a igreja, ela fica à frente dessas doenças, né? Como, por exemplo, a depressão, a ansiedade. Como que você acha que a igreja pode contribuir? Que são doenças emocionais, né, no fundo. Sim, então, primeiramente a igreja vai dizer assim, olha, meu filho, minha filha, você precisa ir a um médico, né? Seja psiquiatra, seja a psicóloga. Tu tem que ter esse acompanhamento da parte médica, quem estudou essas áreas, né? Fazendo todo o tratamento, o acompanhamento, a igreja vai dizer, ok, você está cuidando da parte científica, agora nós vamos cuidar juntamente com isso a parte espiritual, né? E ela também dá um aporte. Tem muitas pessoas que a depressão estava tão grande que só o medicamento não resolvia, mas quando ela vem para a comunidade, que ela começa a se envolver em atividades e ver que o se doar ao próximo é algo que dá sentido à vida, ela consegue voltar da sua depressão. Continua fazendo acompanhamento, continua tomando medicamento, mas ela vê também que a parte espiritual dá um up na sua vida, né? Vocês estão vendo aqui o meu gato, Mil veio dar oi, né? Ai, meu Deus, é assim mesmo. Para a gente finalizar, Tiago, assim, qual foi a situação? Eu imagino que, e aí é uma curiosidade minha mesmo, que você já deve ter visto muitas coisas, né? Muitas coisas tristes, muitas coisas, superação, e muitas coisas boas também. Dentre esses anos aí, né, que te marcaram, ele estava falando antes da gente começar, inclusive, já fez missão em vários lugares, né? Qual foi a situação que mais te marcou, assim? Uma situação positiva, né? Tipo, puxa, ainda existe esperança no ser humano. E qual foi a situação que te falou o contrário? Falou, meu Deus, quando é que as pessoas vão acordar, né, para entender que, na verdade, a gente falou disso no nosso podcast, inclusive, sobre meio ambiente, né? Então, pode ser uma coisa sobre degradação, sobre intolerância, sobre feminicídio. Eu acho que você já deve ter visto muitas coisas. O que te marcou aí, tanto no positivo como no ponto a melhorar? O ponto negativo é muito mais fácil de a gente localizar, porque, infelizmente, ele está em várias áreas, né? O que me deixa assim pensativo e reflexão é quando as pessoas almejam um cargo não para o bem comum. Elas almejam chegar nesse cargo para o bem próprio. Isso me deixa... sabe? É complicado você olhar para essas pessoas e dizer, mas olha, ela tem tanta
capacidade, se ela usasse para o bem comum, para o bem do próximo, tanta coisa ia mudar. E a gente vê que ela se fecha no mundinho, porque agora eu cheguei no meu feudo. Então, aqui eu mando, aqui as coisas acontecem, mas para o meu bem próprio. E para daquelas pessoas que me fazem bem ou que, por estratégia, eu posso precisar delas lá. Isso seria a questão do utilitarismo das pessoas e que daí cai no que o Papa Francisco diz do descartável. E o que me deixa muito feliz é que as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos casais jovens, os nossos adultos e até mesmo os nossos idosos, dentro das suas forças, eles têm a chama de querer mudar o lugar onde estão. Sabe? Seja desde a catequese, quando você vê assim a criança perguntando o que nós vamos fazer nesse agora Corpus Christi, por exemplo, que a gente teve a arrecadação de alimentos para as famílias carentes. Quando é que vai? Quando é que vão ser? Aonde vai ser entregue? Né? O que eu posso ajudar? Então isso traz essa alegria, esse alento de que nem tudo está perdido. Então essas são ações que vão te acalentando e ajudando que cada vez o povo realmente ame o próximo como a si mesmo. É um assunto muito complexo, né? Eu acho que a fé, quando a gente fala de sentimento que não é tangível, né? Eu não pego, eu não meço, é sempre a esfera do espiritual, do emocional, e é sempre o nosso maior desafio, né? Que bom que ainda temos esperança, né? Que bom. Foi muito, muito legal ter o senhor aqui, ver a sua calma, a sua paciência, a sua tranquilidade. É muito doido isso, porque assim, quando a gente faz podcasts, e quem já ouviu a gente sabe, geralmente a gente está super, né, na pilha, e acho que o Kevin também, né, Kevin? Agora, assim, com a sua presença, a gente sentiu uma paz, uma tranquilidade, dá vontade de falar todo dia. Mas escuta, vamos ter o nosso momento com o Tiago, né? Porque assim, de onde vem essa sua serenidade, assim, Tiago? Vocês não viram a parte da cadeira que as pernas estão tremendo, né? Mas eu só posso dizer que vem de Deus, sabe? Realmente eu estava bem nervoso antes de começar, não saberia como iria ser, o que falar. Eu sempre fico nervoso quando vou estar assim conversando ou aconselhando. Mas vem a questão da fé. Eu sei que se Deus abriu essa oportunidade, Ele é que vai se responsabilizar por tudo. Então, eu agradeço a Deus. Foi um show de serenidade, de tranquilidade, acho que a palavra que fica, especialmente com essa sua última frase, eu não preciso controlar tudo, né? Eu não tenho que controlar tudo. E esse foi o seu exemplo. Eu estava nervoso, eu entreguei, né, para Deus aí e flui, né? Acho que até porque a gente aprende a confiar no invisível. Isso é muito legal. Então, muito, muito obrigado. Realmente foi um papo maravilhoso. Eu amei mesmo. Que agradeço a oportunidade de estar aqui partilhando um pouquinho da vida com vocês, né? Tiago, realmente o que a Andrea falou é verdade. A gente acaba ficando até mais relaxado. Mas antes de terminar, antes de te agradecer, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo. A gente trabalha aí, a nossa atuação é no mundo corporativo, então tem toda essa pressão, principalmente aqui em São Paulo, toda essa correria, toda essa coisa do imediatismo, de estar tudo sempre perfeito, de não aceitar que tem dias que nós não vamos estar bem. E como a Andrea colocou, toda essa paz, toda essa tranquilidade, o que nós estamos sentindo, e acredito que as pessoas que estão nos ouvindo também estão sentindo, eu queria que você deixasse uma paz
uma mensagem de paz para nós. Certo. Você falou do mundo corporativo, eu lembrei de uma coisa. São Paulo diz aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 a 25, o seguinte: qualquer que seja o seu trabalho, lembre que é para o Senhor que o faz. Né? Então, seja o teu colega lá da empresa, da indústria, seja o teu cliente, lembre que você está atendendo Jesus Cristo. Como você atenderia a ele? Então, faça dessa maneira. E se é o teu colega que você está tendo que trabalhar, lembre que é Jesus Cristo que está do teu lado. Eu acho que as coisas ficariam muito mais tranquilas. E como a Andréa falava, é se entregar nas mãos do invisível, entregar na mão de Deus. Isso é a fé. É o pulo de Abraão da fé. Sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Então, se entrega. Claro, tu vai fazer a tua parte, né? Vai estudar, vai buscar emprego, entregar o currículo. Mas sempre confiando que Deus vai fazer o melhor. E Tem até uma passagem, né, que é trabalha que eu te ajudarei, é isso? Me corrija se eu estiver errado. Isso eu vou ficar na dúvida. Na verdade, mas é mais ou menos isso, né? Eu não sei se tem realmente isso na Escritura, tá? Que não é muito minha área da Bíblia, ou se é mais um dito popular, né? Pode ser, verdade. Que às vezes colocam palavras tanto na Bíblia quanto dos santos. Mas, verdade, sim, verdade. Mas é isso, né? De outra maneira, faça a tua parte, que Deus vai fazer a parte dele. Né? Então, desejo que todos encontrem no seu íntimo esse Deus com a qual eu convivo e tenho tantas experiências, que me dá essa paz e que vai, com certeza, fazer com que vocês caminhem muito melhor nesse mundo de hoje. Né? E sejam também luz no lugar onde vocês estão. Tá certo? Então, gostaria de agradecer sua participação. Foi uma honra ter você aqui conosco. Foi muito bom partilhar das suas experiências, do seu conhecimento. E também agradecer as pessoas que nos ouviram até aqui. Sem vocês, isso não faria sentido. Então, muito obrigado pela sua participação e também agradecer a Andréa por confiar sempre no meu trabalho e por dividir esse espaço comigo. Eu só quero deixar mais um agradecimento ao Mauro, que fez a ponte aí entre nós e vocês, né? Muito obrigado. O Mauro do Villiers, que também é um exemplo de fé, né? Exato. Exemplo de fé e de tudo. Muito obrigada, viu, Tiago? Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Bom trabalho para vocês e até. Bom, pessoal, então nós chegamos ao final do nosso episódio. Se você gostou, peço que você avalie esse episódio no seu tocador de preferência. E nos encontramos em breve no próximo episódio. Até mais! DMP Talk, o podcast do DMP Instituto.